We gather this beautiful Sabbath morning Nós to nos speak reunimos of nesta Christ. bela manhã de domingo para falarmos de Cristo, regozijarmos-nos em seu Evangelho e apoiarmos uns aos outros ao andarmos no caminho do nosso Salvador. Members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós nos reunimos com esse propósito todos os domingos durante todo o ano. Caso não sejam membros da igreja, damos calorosas boas-vindas a vocês e agradecemos por se unirem a nós para adorarmos o Salvador e aprendermos sobre Ele. Assim como vocês, estamos nos esforçando, embora de modo imperfeito, para nos tornarmos melhores amigos, vizinhos e seres humanos e buscamos fazer isso seguindo a Jesus Cristo, nosso exemplo. we hope you can feel the sincerity Esperamos que sintam a sinceridade do nosso testemunho. Jesus Cristo vive. Ele é o Filho de Deus of living God, and He directs e guia profetas na terra earth in our day, em nossos dias, our dear prophet and president, Russell Nelson. assim como é o nosso querido presidente e profeta Russell Nelson. Convidamos todos a ouvir a palavra de Deus e a participar de sua bondade. Testifico pessoalmente que Deus está entre nós e que Ele certamente se achegará a todos os que se achegarem a Ele. Consideramos uma honra andar com vocês pelo caminho estreito e apertado do discipulado criado pelo Mestre. Oft repeated theory that Existe uma teoria citada frequentemente de que quem está perdido caminha em círculos. Há não muito tempo, cientistas do Instituto Max Planck de Biologia Cibernética testaram essa teoria. Eles levaram alguns convidados a uma floresta densa e eles deram instruções simples. Andem em linha reta. there were no visible landmarks. Não havia pontos de referência visíveis. Had to really Os participantes do estudo tinham de confiar somente em seu senso de direção. think they did. Como vocês acham que eles se saíram? Bom, os cientistas concluíram que as pessoas realmente andam em círculos quando não têm pistas confiáveis quanto à direção a seguir. When questioned afterwards, some participants Ao serem questionados posteriormente, alguns participantes afirmaram categoricamente que não tinham se desviado nem um milímetro. their high confidence Apesar de sua autoconfiança, os dados do GPS mostraram que eles caminharam em círculos de apenas 20 metros de diâmetro. we have such a hard time walking Por que é tão difícil para nós caminhar em linha reta? churches. Alguns pesquisadores teorizam que desvios pequenos e praticamente insignificantes no terreno fazem toda a diferença. Outros salientam o fato de que todos nós temos uma perna um pouquinho maior que a outra. than the other. More likely, however, O mais provável, no entanto, é que é difícil andar em linha reta devido à crescente dificuldade increasing uncertainty de sabermos para onde estamos indo. where straight ahead is. Whatever the cause, it is human nature. Qualquer Without que seja a reliable causa, landmarks, é da natureza humana que, sem pontos de referência confiáveis, nós nos desviamos do curso. Não é interessante ver como fatores pequenos e aparentemente insignificantes podem fazer uma grande diferença em nossa vida? Sei disso por experiência própria como piloto. Sempre que começava a me aproximar de um aeroporto, eu sabia que grande parte do meu trabalho restante consistiria em fazer pequenas correções de curso, a fim de direcionar a aeronave para a pista de pouso desejada. you may have similar experience when Vocês talvez tenham experiências semelhantes ao dirigir. O vento, irregularidades na estrada, rodas desalinhadas, falta de atenção, sem mencionar a ação de outros motoristas, podem nos tirar do caminho planejado. fail to pay attention, Se vocês deixarem de prestar atenção a esses fatores, acabarão tendo sérios problemas. this, of course, applies to us Isso, physically. é claro, se aplica a nós fisicamente e também se aplica a nós espiritualmente. Lives, both positive A maioria das mudanças em nossa vida espiritual, tanto positivas quanto negativas, acontece gradualmente, um passo de cada vez. Assim como os participantes do estudo realizado pelo Instituto Max Planck. Talvez não percebamos quando nos desviamos do curso. Podemos até ter a plena confiança de que estamos andando em linha reta. Porém, o fato é que, sem a ajuda de pontos de referência para nos guiar,
nós inevitavelmente nos desviaremos do curso e acabaremos chegando em lugares para onde jamais imaginaríamos ir. Isso acontece com todas as pessoas, também acontece com sociedades e nações. As Escrituras estão repletas desses exemplos. Lemos no livro de Juízes que após a morte de Josué, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Apesar das extraordinárias intervenções, visitas, resgates e vitórias milagrosas enviadas pelos céus, testemunhados pelos filhos de Israel durante a vida de Moisés e Josué, no período de apenas uma geração, o povo abandonou o caminho e começou a andar segundo sua própria vontade. É claro que não levou muito tempo até que eles tiveram que pagar o preço por seu comportamento. Às vezes, esse distanciamento leva gerações para acontecer. Às vezes, ela acontece em questões de anos ou até meses. Mas todos estamos sujeitos a isso. Não importa quão fortes sejam nossas experiências espirituais, tenham sido no passado, como seres humanos, temos a tendência de vaguear. Esse tem sido o padrão desde os dias de Adão e Eva. Mas nem tudo está perdido. Ao contrário dos errantes participantes da pesquisa, temos pontos de referência que podemos usar para avaliar nosso curso. E quais são esses pontos de referência? Certamente eles incluem orar diariamente, ponderar as Escrituras e usar recursos inspirados, como vem e segue-me. Podemos nos achegar ao trono de Deus todos os dias, com humildade e honestidade. Podemos ponderar nossas ações e analisar nosso dia, avaliando nossa vontade e nossos desejos à luz da vontade e dos desejos dele. Se tivermos desviado do caminho, imploramos a Deus que nos restaure e nos comprometemos a ser melhores. Esse momento de introspecção é uma oportunidade de nos recalibrarmos. É um jardim de reflexão onde podemos andar com Deus e ser instruídos, edificados e purificados pela palavra de nosso Pai Celestial, tanto escrita quanto a revelada ao Espírito. É um momento sagrado em que nos lembramos de nossos convênios divinos de seguirmos ao manso Salvador, ao Cristo vivo, em que avaliamos nosso progresso e alinhamos a nós mesmos aos pontos de referência que Deus proveu para seus filhos. Pensem nisso como sua restauração diária individual. Em nossa jornada como peregrinos pelo caminho de glória, sabemos quão fácil é nos desviar. Porém, assim como pequenos desvios podem nos tirar do caminho do Salvador, também podem atos pequenos e simples nos realinhar com segurança a Ele. Quando a escuridão se infiltra em nossa vida, como frequentemente acontece, nossa restauração diária nos abre o coração para a luz celestial, que nos ilumina a alma, expulsando sombras, temores e dúvidas. Se desejarmos, certamente Deus nos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Sempre que pedirmos, Ele vai nos ensinar o caminho e nos ajudar a segui-lo. É claro que isso exige esforço constante de nossa parte. Não podemos nos contentar com as experiências espirituais do passado. Precisamos de um curso contínuo. Não podemos depender do testemunho alheio para sempre. Devemos edificar nosso próprio testemunho. Precisamos de uma infusão diária e contínua de luz celestial. Precisamos de tempos de refrigério, tempos de restauração pessoal. Águas correntes não podem permanecer impuras por muito tempo. De acordo com as Escrituras, para mantermos puros nossos pensamentos e nossas ações, devemos continuar a nos mover.
Afinal, a restauração do Evangelho da Igreja não é algo que aconteceu apenas uma vez para todos. Ela é um processo contínuo, um dia de cada vez, um coração de cada vez. Assim como os nossos dias, a vida também passa. Certo autor disse: um dia equivale a uma vida inteira. Você começa a fazer algo, acaba fazendo outra. Planeja ir a algum lugar, mas nunca chega lá. E no final de sua vida, sua existência inteira tem também esta característica aleatória. Sua vida inteira tem um aspecto de um único dia. Desejam mudar o formato de sua vida? Mudem o formato do seu dia. Desejam mudar seu dia? Mudem este momento. Mudem a maneira como pensam, sentem e agem neste momento. Pequenos lemes dirigem grandes embarcações. Pequenos tijolos podem se tornar mansões magníficas. Pequenas sementes podem se tornar gigantescas sequoias. Minutos e horas bem aproveitados são os tijolos de uma vida bem vivida. Eles podem inspirar a bondade, tirar-nos do cativeiro das imperfeições e nos guiar rumo ao caminho redentor do perdão e da santificação. Com vocês, ergo meu coração em agradecimento à magnífica dádiva da nova oportunidade, da nova vida e da nova esperança. Erguemos a voz com louvor por nosso Deus de generosidade e perdão. Sem dúvida, Ele é um Deus de novos inícios. O sublime propósito de toda a sua obra é ajudar-nos, seus filhos, a ter sucesso em nossa busca pela imortalidade e pela vida eterna. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, pois Deus prometeu. Sim, e tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim, e delas não mais me lembro. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos, todos nós nos desviamos do caminho de tempos em tempos. Entretanto, podemos voltar ao curso, podemos navegar através da escuridão e das provações desta vida e encontrar o caminho de volta ao nosso amado Pai Celestial. E se procurarmos e aceitarmos os pontos de referência espirituais que Ele providenciou. Se nos empenharmos para obter revelação pessoal e se buscarmos nossa restauração diária. É dessa forma que nos tornamos verdadeiros discípulos de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ao agirmos assim, Deus nos favorecerá. O Senhor mandará a bênção sobre ti na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo. É minha oração que busquemos nossa restauração diária e nos esforcemos continuamente para andar no caminho de Jesus Cristo. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.